Muito bem, continuando a lição de número 10, a parte de terça-feira, falando sobre o caso de Jó, a experiência de Jó. O grande conflito que foi iniciado no céu passou pelo Éden, continuou sua trajetória destruidora e alcançou níveis fora do controle humano, jogando assim o planeta inteiro na crise global. Nós podemos ver que quando houve o dilúvio, Deus viu o ser humano e a maldade era muito grande. Ou seja, o diabo estava assim trabalhando a todo vapor e conseguiu assim que a humanidade quase que inteira assim se tornasse do lado dele ou ficasse do lado dele. Somente Noé e sua família foram vistos como pessoas fiéis a Deus. Havia outros, havia Matusalém, Enoque, mas todos esses assim pereceram antes do dilúvio. E então no dilúvio a família de Noé foi a que subsistiu, aquela que foi salva, tá? Isso nos faz crer que Deus pode conter as coisas até um certo momento, desde que as pessoas aceitem a sua vontade. Mas Deus não pode assim impedir que as pessoas façam o que queiram fazer. O livre-arbítrio continua assim, sempre assim, em voga na vida das pessoas. E no caso do dilúvio, Deus deu 120 anos de escolha para as pessoas voltarem para Ele, mudarem a vida, e as pessoas não mudaram. Então, escolheram ficar do lado do inimigo. Isso mostra que a experiência de Jó não é uma experiência isolada, mas é uma amostra do que pode estar acontecendo nos bastidores celestiais. Conta-se que em certa cidade inglesa, uma batalha desenvolveu-se e estava muito áspera, os soldados estavam enfrentando o inimigo e o ataque imposto pelo inimigo era avassalador. O comandante da Inglaterra estava se defendendo como pôde. Aflito, o capitão, ele se apresentou ao comandante e gritou: general, é impossível continuar a luta. O general disse: mas como assim é impossível? E o capitão disse: porque os nossos inimigos são muitos soldados, são muitos. O general disse: capitão, nós não estamos aqui para contar os inimigos, estamos aqui para vencer os inimigos e nós vamos vencê-los. E com esse foco de vitória, aquele general ordenou aos seus soldados que investissem de forma mais pesada e a vitória foi ganha. Nós estamos neste mundo não para contar o número de soldados do inimigo, mas para vencê-lo através do poder do Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer amém a isso. A pergunta número 3 diz assim: o que a história de Jó nos ensina a respeito da questão do grande conflito? Jó capítulo 1, de 1 a 12, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era um homem íntegro, rente e temente a Deus, desviava-se do mal. Eram muitíssimos os servos de Jó a seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos do Oriente, e seus filhos se reuniam uns na casa dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. 7 homens e 3 mulheres. Sucedia, pois, que, decorrido o turno do dia dos seus banquetes, Jó, ele vinha e os santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque Jó dizia: talvez meus filhos pecaram no seu coração e talvez tenham amaldiçoado a Deus no seu coração, e por isso que eu estou fazendo esse oferecimento. Assim Jó fazia continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém existe na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó de graça a Deus, debalde? Não. Jó, ele faz isso tudo por interesse. O Senhor não cercou Jó de todos os bens, não abençoaste as suas mãos, tudo que ele toca assim é abençoado, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão sobre ele, toca em tudo que ele tem e verás que ele vai te amaldiçoar. Ele vai virar a sua face contra ti. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto Jó tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a mão. Agora Jó capítulo 2, verso 1 a 7. E vindo outro dia, os filhos de Deus perante o Senhor apresentar-se, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, e que anda nos meus caminhos, e retém a sua sinceridade. E havendo você feito tudo contra ele, para o consumir sem causa, ele ainda mantém a sua integridade. Então Satanás respondeu ao Senhor Deus e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende a tua mão sobre a pele de Jó, toca-lhe nos ossos,
e o Senhor vai ver que ele vai blasfemar contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, ele está na tua mão, porém não toques na vida dele. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma úlcera maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. Muito interessante esses dois textos. O diabo dizendo para Deus, toca nele, faz o mal contra ele. Deus disse, não, eu não posso fazer o mal, mas você tem permissão de tocar nos bens dele. Depois então Satanás disse, está vendo? Agora toca na pele dele. Ele não reclamou quando eu destruí todas as coisas dele, matei os filhos dele, mas toca na pele dele. Tudo que o homem tem vai dar pela sua vida. E Deus disse, então eu permito que você toque nele, mas não tire a vida dele. Então a pergunta é, o que a história de Jó nos ensina sobre a questão do grande conflito? A resposta é, dentro do grande conflito, Satanás tenta acusar e atacar os filhos de Deus, mas sua ação é limitada pela mão divina. Ele age com limites feitos por Deus. Deus não permite que o diabo faça mais do que ele pretende fazer, a não ser que as pessoas se coloquem voluntariamente no terreno de Satanás. Aí Deus não pode impedir que o diabo faça mais do que Deus permite. Porque a pessoa tem que estar do lado de Deus para ser protegida. Se a pessoa vai para o lado do inimigo, para o terreno do inimigo, não tem como Deus proteger. Não tem como Deus assim forçar a pessoa a não tomar aquela decisão. A pessoa tomou a decisão. Então é uma coisa muito difícil. Imagina a pessoa ser um crente e falar assim, eu vou na Cracolândia, vou começar a frequentar a Cracolândia. Deus não pode impedir essa pessoa de ir para a Cracolândia. Até interfere colocando pessoas para aconselhar, mas se a pessoa tomou a decisão, eu vou para lá, então não tem como Deus assim ajudar a pessoa. A não ser que alguém, movido por Deus, vai até lá buscar essa pessoa. Então, a disputa entre Deus e Satanás chegou até Jó, porque seu testemunho era de alguém que não cedia às tentações do diabo. Satanás o acusou de interesseiro, de boa vida, já que era abençoado em tudo. Jó, mesmo diante das calamidades que lhe vieram, continuou bendizendo a Deus. E Deus então mostrou o quanto o inimigo é sujo e como ele é contido pelo poder divino. Graças a Deus por esses limites de proteção. Eu soube da experiência de um pastor, que ele era um pastor que expulsava demônio. E o inimigo tinha muita raiva dele. E o inimigo disse para ele, eu vou acabar com você. E o pastor disse, numa das pessoas possuídas, você só pode acabar comigo se Deus permitir. Já viu um carro capotar na subida? Pois o diabo fez o carro do pastor capotar na subida. Uma coisa impressionante. Mas o pastor saiu de dentro do carro, tirou o cinto de segurança, desceu e estava sem nenhum arranhão. A igreja louvou a Deus pela proteção que Deus deu àquele pastor. Pastor muito bom que fazia um trabalho de libertação muito grande. E o diabo não conseguia tocá-lo, mas ele vivia debaixo da graça de Deus. Ele não se envolvia com nada do mundo, porque para que ele não perdesse assim a autoridade que o nome de Jesus confere. Então o diabo só pode fazer aquilo que Deus permite, a não ser que a pessoa voluntariamente vá para o lado do inimigo. Aí Deus não tem como assim alcançar a pessoa. Se a pessoa for voluntariamente para o lado do inimigo. Eu conheci uma moça na minha igreja, que ela era adventista, saiu e porque perdeu o noivo, foi num centro espírita e ali fez um trabalho para que o noivo voltasse. Sabe o que aconteceu? 15 demônios ocuparam o corpo dessa moça. Eu estive na luta com um quarteto para libertar essa moça, não foi fácil. O diabo não queria deixar e dizia, ela é minha porque ela foi no meu terreno, no meu território. E olha, foi uma dificuldade muito grande, mas o diabo a deixou. E ela foi depois ensinada a não voltar mais, a não pisar no terreno encantado do inimigo. Deus nos abençoe. Possamos estar debaixo da proteção de Deus. Fica com Deus.